E aí, pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar um pouquinho aqui a parte de estados físicos da matéria, substância, mistura e separação de misturas, tá? Então, primeiro nós vamos fazer um lembretezinho das primeiras aulas, né? Estados físicos da matéria e o comecinho de amostra pura, mistura. Então, vamos rapidinho para a gente ver isso aqui de forma bem rápida, que é fácil, para a gente poder entrar na matéria de separação e poder ir para frente. Então, vem comigo aqui, ó. Estados físicos da matéria, pessoal: sólido, líquido, gasoso, né? É lógico que tem mais estados, mas a gente não estuda, né? Muita gente acha que só tem 4, né? Sólido, líquido, gasoso e plasma, mas não é. Existem estados intermediários, né? Estado vítreo, que é o estado, por exemplo, do vidro. O vidro está entre o estado sólido e o líquido. É lógico que ele está muito mais próximo do sólido do que do líquido, né, pessoas? Beleza? Então, como é que chama a passagem do sólido para o líquido? Fusão. Do líquido para o gasoso? Vaporização, pessoal. Não é ebulição, tá? Não é evaporação. Evaporação, ebulição e calefação medem a velocidade dessa vaporização. Se a vaporização é lenta, a gente chama de evaporação. Se é mais rápida, ebulição. Se todas as moléculas mudam de estado instantaneamente, calefação. Beleza? Então, o nome real, vaporização. Beleza? A temperatura que o sólido passa para o estado líquido, a gente chama de ponto de fusão. E que o líquido passa para o estado gasoso, a gente chama de ponto de ebulição. Pessoal, a volta: condensação, solidificação, e existe uma passagem ninja, que é do sólido para o gasoso direto, né, que é a sublimação. É legal lembrar da naftalina e do gelo seco. O que o gelo seco é? O gelo seco é gás carbônico no estado sólido. Ele não vira líquido. Por quê? Porque ele já passa para o estado gasoso direto. Então, ele sublima. Beleza? Aquela fumacinha, sublimação. Sólidos, muito agregados, né? Uma molécula muito próxima da outra. Beleza? O estado físico da matéria. Sólido, forma e volume próprios, né? Ele tem a sua própria forma e seu próprio volume. Beleza? Um cubo é um cubo. Ele tem um volume fixo e uma forma de cubo. Bom, se eu pego e passo para a forma... se eu pego e faço a fusão dele, ele vira líquido, né? O que acontece? Aí ele vai ocupar a parte de baixo do recipiente, não é assim? Então, os líquidos, eles têm forma variável. Vai depender do recipiente que você colocou. Se eu coloco num balão volumétrico, a forma dele vai ficar em forma de balão. Não é? Se eu coloco num copo chato, vai ficar achatado no fundo. Então, a forma varia de acordo com o recipiente, mas o volume é fixo, né? No caso do estado líquido, as moléculas estão mais separadas umas das outras. O estado de agregação é menor, uma molécula mais separada da outra. Gasoso, pessoal, o estado gasoso é o menor estado de agregação possível. Uma molécula está muito distante da outra, né? Altíssima velocidade, muita energia cinética. E aí, pessoal, o gás tem um problema, porque ele ocupa a forma do recipiente onde ele se encontra. Então, ele não tem nem forma nem volume fixo. Tudo varia. Por isso que a gente não põe botijão de gás dentro de casa, né? Por que eu não ponho botijão de gás dentro de casa, professor? Porque se tiver um vazamento de gás, ele vai ocupar o volume total do recipiente. Qual seria o volume total do recipiente? A sua casa. Belezinha? Maravilha. Facinho, né? Bom, elemento químico é um átomo. Né? O que é um elemento químico? É um átomo, está lá na tabela periódica. Hoje a gente conhece aproximadamente 118 tipos diferentes de átomos. Né? Então, 118 tipos diferentes de elementos químicos. Na hora de representar um elemento químico, a gente representou por uma única letra maiúscula ou por uma maiúscula ou uma minúscula. Belezinha? Os átomos conseguem existir na forma de átomo no dia a dia? Não. Só um grupo isolado consegue. A gente chama esses caras de gases nobres. Então, o que é um gás nobre? É aquele cara que não precisa se ligar a ninguém para poder existir. Ele existe na forma de átomo, de elemento químico. Ele, na forma de átomo, é uma substância. Ele é palpável, né? Ele é palpável, ele existe aqui. Eu consigo verificar a existência dele. Quando os átomos... Então, para os átomos poderem existir, eles vão fazer ligações químicas, que está lá na frente 1. Né? Eles vão se associar através de ligações iônicas, covalentes ou metálicas. Quando esses átomos se ligam, se associam, eles formam as substâncias, né? Moléculas, formadas pela união de 2 ou mais átomos. Quando os átomos que se associam são iguais, a gente chama de substância simples. Então, substância simples é quando o átomo se liga a outro átomo igual a ele, o mesmo tipo de elemento químico, né? Bolinhas da mesma cor. Beleza? E substância composta? Substância composta é quando os átomos que se ligam são diferentes, bolinhas de cor diferente.
Beleza? Então, exemplo, H2O, C2H6O, que é o etanol, o NaCl. Essas substâncias podem formar amostras puras ou misturas. Beleza? Então, o que seria uma amostra pura? A amostra pura é aquela amostra em que dentro do recipiente todas as moléculas são iguais. Beleza? Só tem uma substância, só tem um tipo de substância lá dentro. Se todas as moléculas são iguais, eu posso classificar esta amostra pura em pura e simples ou em pura e composta. Detalhe, pessoal, se a amostra é pura, na hora que ela muda de estado, os pontos de fusão e ebulição têm temperaturas constantes. Então, olha que louco. Se eu pegar água pura, né, a menos 10, eu posso aquecer a água a menos 10? É gelo, né? Posso aquecer a menos 10? Posso. Então, água no estado sólido, gelo. Eu posso aquecer até quanto? Até 0. Quando chegar a 0, ele começa a fundir, ponto de fusão. E aí, enquanto todo o gelo não virar água líquida, a temperatura fica 0. Viu? Então, uma característica de amostras puras, ter pontos de fusão e ebulição com temperaturas constantes. Isso não acontece nas misturas. Então, quando eu vou ter uma mistura? Quando dentro do recipiente tiver mais do que uma substância. E quando tem mais do que uma substância, pessoal, ela pode ser uma mistura comum ou uma mistura especial. Qual é a diferença, pessoal? Misturas comuns tem tanto ponto de fusão quanto de ebulição variável. Os dois variam. E misturas especiais? Bom, as misturas especiais, elas têm um ponto fixo e um ponto variável, tá? Então, ponto fixo e um variável. Tipo uma mistura que a gente chama de eutética. O ponto de ebulição é fixo, né? O ponto de ebulição é variável, desculpe, o ponto de fusão é fixo. Beleza? Então, mistura eutética, um ponto fixo e um variável. Né? Lembra, eutética é ebulição, é o que varia, ó. Eutética e ebulição. Então, o que acontece? O ponto de fusão é fixo, é constante, mas o de ebulição a temperatura continua aumentando. Tem alguma substância especial para eu lembrar? Não, pessoal. Mas na mistura azeotrópica tem. Então, mistura azeotrópica, um ponto fixo e um variável. Só que o ponto de ebulição é fixo e o de fusão é variável. E aí o que acontece? O ponto de fusão sobe um pouquinho, né? E o ponto de fusão sobe um pouquinho e o ponto de ebulição é fixo, tá? Beleza? Então, ó, mistura eutética, ponto de fusão fixo, ponto de ebulição variável. Mistura azeotrópica, ponto de fusão variável, ponto de ebulição fixo. Aí aqui tem uma substância para você lembrar. Então, água mais etanol. Água e o etanol formam uma mistura azeotrópica. E aí não dá para separar eles por destilação fracionada. Por quê? Porque eles têm ponto de ebulição fixo. Facinho essa aula, né? É um lembrete. Eu fui bem rapidinho. Uma aula que nós já vimos anteriormente. Beleza? Então, próxima aula a gente vai falar de materiais homogêneos e heterogêneos e separação de misturas. Beleza? Até mais aí. Logo, logo, tamo junto.